Olá, sou Bruna, eu sou bióloga de formação e no final da minha graduação eu engravidei da minha primeira filha e foi aí que tudo mudou. Eu vivi meu primeiro parto, minha primeira gestação, meu primeiro parto, e descobri, na vivência o que é a violência obstétrica, como é a situação do parto no Brasil, através do meu parto. Então eu não tinha estudado muito, foi quando eu me deparei com, não tinha estudado basicamente nada do que me daria informação suficiente para viver o que eu realmente sonhei. Então eu me deparei com uma situação de violência obstétrica, com dificuldades, com protocolos hospitalares, com intervenções desnecessárias. E foi através daí que, com o tempo, eu fui estudando cada vez mais para ter meu segundo filho, a terceira. E fui adquirindo amor pela maternidade em si, e pela vivência da gestação, do parto e do pós-parto. E aí, em 2018, quando a minha terceira filha estava com 6 meses, mais ou menos, eu fiz o curso de doula e comecei a atuar na região de Santarém. E atuei até agora o início da pandemia. Meu derradeiro parto foi agora em agosto. Então, como é a situação do parto na cidade de Santarém? Uma mulher que está gestante, o que ela vai encontrar ali em Santarém para assistência pré-natal e parto, pós-parto para ela. Eu trabalhei tanto no SUS, no hospital público, atendendo mulheres dentro do hospital público e particulares de Santarém. E o que a gente vê são situações bem diferentes. Do ponto de vista do pré-natal, o que eu percebo muito claramente é que, tecnicamente falando, muitas mulheres recebem excelente assistência, sim, mas deixa muito a desejar do ponto de vista de informação, assim como uma situação geral no Brasil, Então, o pré-natal não é simplesmente você pesar e aferir a tua pressão, isso é muito importante, sim, O pré-natal, ele vai definir ali se aquela gestação ela é de risco ou não, vai descobrir situações que precisam ser tratadas do ponto de vista médico, clínico, Então essa mulher ela vai descobrir uma pressão alta que ela vai precisar controlar, ela vai descobrir uma infecção de urina que ela vai precisar tratar, enfim, ou não, Para isso que é o pré-natal, para saber se aquela gestação está tudo bem ou se ela precisa de ter algum acompanhamento médico mais presente ali, Então o pré-natal ele é muito importante e o que a gente sente, o que eu senti enquanto doula é a carência de informação mesmo, tanto na assistência particular quanto pública. Então vamos falar do plano de parto. O plano de parto é um documento que ele assegura a mulher, pela lei, o que ela realmente... O que é direito dela, o plano de parto é um direito nosso enquanto mulher, ele vai assegurar a mulher de como ela quer viver aquele parto. Então, é um documento que ela vai escrever tudo que ela quer passar ou não, ela e o bebê. Como ela quer viver aquele momento do parto, como que ela quer que o bebê seja cuidado no primeiro momento de vida. Então, em Santarém, o que a gente observa? Nos hospitais particulares, existe muita resistência a receber esse documento. Ainda, bastante resistência. Então, as mulheres que conseguem protocolar esse documento para que a equipe tenha consciência do que ela quer antes dela ir para o hospital para ter o seu bebê, são muito raras as mulheres que conseguem. E elas conseguem isso através de muita luta, às vezes tendo que envolver o Ministério Público, idas e vindas com 39 semanas ao hospital, com o auxílio do companheiro. E na rede pública, a gente já vê menos resistência, Então, no pré-natal, às vezes no posto de saúde mesmo, nos postos de saúde, as enfermeiras auxiliam, porque para isso é o pré-natal, A gente tem que ter informação para construir esse plano de parto. Então, as enfermeiras muitas vezes auxiliam essas mulheres e elas conseguem,
na rede pública, entregar esse documento na maioria das vezes. E é onde elas conseguem ter um diálogo maior ali com a equipe para falar realmente como elas gostariam que fosse, né? E em Santarém existe o projeto Nascer em Santarém, né? Que tinha reuniões, se eu não me engano, era quinzenais, né? Que auxiliava as mulheres a construir o plano de parto delas, esse documento, né? E tinha palestras para falar sobre os direitos da mulher, né? Sobre temas no assunto parto, violência obstétrica, né? Então, a UFOPA também oferecia por um tempo um programa de fisioterapia, também gratuito. Nos postos de saúde, muitas vezes existe assistência com fisioterapeutas especializados, né, para as mulheres, né, também pelo SUS. Então, assim, existe muito serviço em Santarém de extrema qualidade. Então, existem já muitos serviços sendo ofertados. Na rede particular também existem enfermeiras, existem fisioterapeutas que acompanham por fora essas mulheres, né? Existe doulas em Santarém, que existe o grupo, né? O grupo Moira, que troca informações. As mulheres têm um grupo no WhatsApp que fala sobre gestação, sobre parto, sobre amamentação. Então, o que a gente exatamente o que eu sinto que falta é a informação, né? Saber que esses serviços existem, saber que é seu direito procurar, saber que é seu direito construir o plano de parto. Você pode ter auxílio para construir o seu plano de parto. E o mais importante é isso, é a gente saber o que a gente vai viver e o que o nosso corpo vai passar, né? E poder construir isso junto. Então, na rede particular, a gente vê que tem algumas médicas e médicos que estão dispostos ali a trabalhar dentro da humanização, né? E o que é o parto humanizado? O que é a humanização do parto? Né? Porque às vezes muita gente confunde, acha que o parto humanizado é o parto em casa, é o parto dentro da piscina. E, na verdade, o parto humanizado é o seguinte, são 3 bases que rodeiam, né? Que norteiam o que é o parto humanizado, né? Que a mulher e o bebê têm que ser tratados com respeito. E como que isso pode acontecer, né? Independente de qual vai ser a forma que essa mulher vai escolher, o protagonismo tem que ser dela. A assistência médica e de enfermagem, né, enfim, ela tem que ser baseada nas evidências científicas, né, médicas, né? E, além de tudo, o parto humanizado fala da equipe multidisciplinar, de equipes, de pessoas que vão estar trabalhando juntas, cada um com seu perfil técnico, para auxiliar a mulher naquele momento, né? Então, a gente vai ter enfermeira que vai estar acompanhando, a gente vai ter o médico que vai estar disponível ali para o que for necessário, a gente tem a doula que vai estar junto com a equipe, facilitando para que aquele parto siga bem, para que aquela mulher tenha apoio, né? Então, a doula, ela entra para dar o suporte emocional, físico e informativo para a mulher, né? Naquele momento que, às vezes, a equipe está focada, tem tantas mulheres no ambiente, né? Por exemplo, no SUS, e a doula vai estar se dedicando ali àquela mulher, fazendo com que a equipe possa se dedicar a outra mulher que está realmente no momento que ela precisa da enfermeira, do médico, da médica disponível para ela. Então, a gente vê que em Santarém, alguns médicos e médicas estão começando a se abrir, né, para realmente trabalhar dentro desse pilar, dessa base do parto humanizado. Só que é interessante porque a mulher se informe quais são esses médicos através de conversa com outras mulheres, com outras gestantes, né, com outras mulheres que já tiveram bebê em Santarém, que elas busquem se informar antes de escolher um médico, uma médica, antes de escolher o hospital, se ela pode pagar o particular, né? E pelo SUS, assim, eu sinto que, né, assim, é lógico que a maior dificuldade, né, a gente que trabalhou ali dentro, a maior dificuldade é a estrutura, né, a estrutura física, pessoas, né, muitas vezes os profissionais não dão conta da demanda, tem que dar, né, mas são muitas mulheres, né, que procuram assistência pública em Santarém. São mulheres de comunidade que vêm de longe e
enfim, né, as parteiras tradicionais muitas vezes agora estão cada vez trabalhando menos, né, tendo menos força diante da situação atual da medicalização do parto, né. Então as mulheres às vezes vêm de longe para ficar ali com 38 semanas na região, né, na cidade, e às vezes acaba tendo que passar por um processo de indução de parto e fica ali ocupando um leito. Então são muitas mulheres dentro da rede pública, e então a gente vê a dificuldade estrutural, por mais que tenha excelentes profissionais com muita boa vontade, às vezes o que falta realmente é espaço físico, a estrutura, são número de profissionais mesmo para se dedicar àquela quantidade grande de mulher, para que todas sejam atendidas dentro da necessidade individual de cada uma, né? Então a gente vê essa dificuldade grande em estrutura. Eu tive a alegria também de participar, de observar, de viver o trabalho de uma parteira tradicional. O quanto ainda existem, né? Existem muitas mulheres ainda, que as puxadeiras, né? Aí em Santarém, na região, que fazem um trabalho tão lindo, que auxiliam tanto as mulheres, né? Que também fazem esse trabalho de informação, né? Porque o que eu quero deixar aqui para nós mulheres, né, para as gestantes que estão aí pensando como que vai viver esse parto, né, com várias questões, com medos muitas vezes que vem das antepassadas, vem da mãe, vem de uma amiga. Informe-se. Então, a base de tudo é informação, né? A gente tem aí o Grupo Moira em Santarém, a gente tem o Nascer em Santarém, a gente tem muitas mulheres com que a gente pode conversar, temos doulas, temos médica, enfermeiras, a gente pode trocar, procurar informações de qualidade em blog, em livros, às vezes vídeos, tem excelentes vídeos no YouTube de parteiras, doulas, médicas. Então, que a gente se informe, que nós mulheres, essa é a principal questão que eu vejo, assim, pra gente viver com respeito ao nosso parto, né? Saber o que vai acontecer com o corpo da gente, quais são as transformações que a gente vai passar, isso era para ser falado no pré-natal, né? Quais são as transformações, o que está acontecendo com o nosso corpo? Como vai ser o parto? O que é o trabalho de parto? Como é vivenciar o trabalho de parto? Existem livros excelentes. Então, para a gente saber de antemão realmente o que a gente vai viver, né? E aí sim tomar decisões, aí sim escolher, né? Como que eu vou escolher o que eu quero viver no parto do meu filho, da minha filha? Como que eu vou escolher como que meu filho vai ser cuidado, minha filha vai ser cuidada depois que ele nascer, se eu não souber o que é que eu vou passar? O que o bebê vai passar? O que é melhor ou pior para ele? Como que eu vou escolher para mim e para o bebê se eu não sei o que vai acontecer comigo e com ele, né? Como o hospital funciona? O que é um protocolo hospitalar? Quais são as intervenções que eles podem fazer comigo no parto? Né? O que meu corpo pode passar ali? O que eles podem querer fazer para mim que pode não ser legal, né? Qual é uma intervenção que às vezes pode ser necessária para mim? O que vai ser essa intervenção? O que ela vai acarretar? Então a gente precisa ler, a gente precisa realmente se informar, a gente precisa conversar entre nós mulheres, né? A gente precisa de apoio emocional mesmo. A partir daí a gente toma decisões, a partir daí a gente escolhe o que a gente quer ou não viver. Então, uma coisa super importante e que é nosso direito fazer, visitar o hospital que a gente vai ter o nosso bebê. Isso é de extrema importância, é importante para nós e é importante para a equipe fica satisfeita muitas vezes que essas visitas aconteçam, né? A gente tem direito de ir lá visitar, saber onde nosso bebê vai nascer, onde é a sala de parto, quem vai nos atender, né? Quais são as prováveis equipes, a gente tem direito de se apresentar e saber quem é aquelas pessoas que vão nos assistir. Né? Isso é um direito nosso e isso nos deixa mais tranquila, isso deixa, né, assim como o plano de parto, facilita para a equipe que vai trabalhar com a gente. Então é muito importante que a gente esteja ciente do que a gente vai viver, de como é aquele ambiente, o que pode acontecer comigo, para a gente prevenir, né, da violência obstétrica. Infelizmente no Brasil ela é muito comum e o que a gente tem que fazer é saber que ela existe, saber como ela é, né? E realmente evitar
né? Evitar para que a gente não passe por isso, porque é algo que muitas vezes traumatiza a gente depois do parto vai passar um tempo ali difícil no puerpério, e como foi vivido esse parto pode atrapalhar muito para a mulher, né, para a família em si, porque o companheiro, a companheira também pode demandar muito mais dele, um auxílio para aquela mulher, né? Então, a minha dica para as famílias santarenas, para as famílias em geral, né, para as mulheres e seus companheiros e companheiras, que busquem informação, busquem grupos de apoio, busquem conversar entre si, com seus amigos, com suas amigas, né? E vivenciem, né? Vai em reuniões, agora, né, com Covid tá difícil, mas, enfim, buscar conversar mesmo com essas pessoas para saber como é a situação em Santarém, o que você vai viver, né? E para essa família se apoiar para construir, né, o que é o parto real, porque às vezes a gente idealiza muito, né, o que vai ser o nascimento do nosso filho, mas o que é o real? O que oferece de realidade ali em Santarém para você viver? Como você vai viver esse parto? Que você consiga saber realmente o que você vai viver e organize, faça o seu plano de parto, estabeleça coisas que você quer ou não viver, discuta com seu médico, a enfermeira que te acompanhe. E no dia do parto também, tenha uma pessoa do seu lado. É direito da gente ter um acompanhante, seja lá o sexo, masculino ou feminino, né? Aí em Santarém, na rede pública, a gente se depara ainda com uma dificuldade estrutural com relação a isso, que muitas vezes não deixa um pai entrar, pela estrutura de ter muitas mulheres. Mas é nosso direito, então converse com as enfermeiras, converse com a enfermeira obstétrica do hospital que você vai ter seu bebê, né? Se prepare o seu acompanhante para como você quer viver, passe as suas informações, como você quer viver esse momento para ele ou para ela, né? Se for sua mãe, se for sua amiga, se for sua companheira, como você quer viver esse momento, né? E para que ela também tenha, para que essa pessoa tenha voz ativa ali no momento do parto, que você vai estar numa situação de mais fragilidade. E é isso, busque informação, muita informação sempre, porque é a informação que tira nossos medos, que nos dá coragem e que nos deixa tranquila para viver todos os momentos, mas em especial o parto, né? Quando a gente se informa, a gente realmente fica mais firme para viver tudo aquilo e se entrega ao que a gente realmente quer. E estude para você saber o que você quer, para você correr atrás do que você quer. É isso.